É muito importante estar aqui. Eu, pelo menos, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. E hoje, estava pensando, né? Eu estava com um tema que eu ia fazer para o Boteco. Ele ia numa outra direção, né? E eu resolvi que ele não vai numa outra direção. Só vai fazer de um jeito diferente. Que é, bom, nos últimos meses, na verdade faz mais tempo do que isso, né? Tem um certo tema tomando conta do noticiário ou das opiniões alheias, né? No Instagram da vida, TikTok, Twitter ou YouTube ou o que quer que seja. Essa aqui? Quero uma chance de tentar. Ah, astronauta de mármore, rapaz, tá louco? Vamos lá, vai lá. Tem um assunto tomando conta que nas últimas 3 semanas, 4 semanas, ganhou ainda mais força, que é o tal da conversa da China começar a fazer transações na própria moeda, né, com outros parceiros comerciais. A conversa começa com a Rússia, acelera para a Arábia Saudita e na última semana o Brasil se colocou alinhado na mesma conversa para que a gente não tenha que passar pelo dólar, né, nas transações comerciais correntes, né? E muita gente, é engraçado isso, né? Eu pessoalmente acho muito engraçado. Eu sempre digo para os meus alunos, né, que eu tenho nenhuma condição de saber o que acontece lá na mesa do Partido Comunista Chinês, no Kremlin, né, na Casa Branca, na reunião da ONU, né, da OTAN. Eu não tenho nenhuma condição, nenhuma, de saber o que eles estão planejando. Não dá para saber, não dá, pessoal, não dá para saber, não dá. Acredite em mim, não dá, tá? Você não tem como saber, não há saber nisso, não tem como. E o problema é que a gente vive num mundo em que as pessoas querem ter opinião sobre tudo, né? E na verdade é porque opinião vende, né? Esse é o problema também, né? Não vocês que estão aqui, porque vocês que me acompanham provavelmente não pensam da mesma forma, né? Porque tu me acompanhando há muito tempo, eu acho que eu ajudo as pessoas a olhar desse jeito, né? Mas as pessoas gostam de gente que tem opinião forte. Quantas vezes você já ouviu isso na minha vida? Adoro o fulano porque ele é um cara de opinião. Ele é um cara de opinião. Tá bom, você pode ter suas convicções, eu tenho as minhas, né? Mas eu ando numa fase da minha vida que eu não tenho opinião nenhuma, quase, né? Pergunta para os meus alunos mesmo: Maurício, o que você acha? Eu não acho nada, eu vou formando a minha opinião, né? E aí, quando vem essa notícia da China, eu lembro de uma das habilidades que eu pessoalmente... Vamos lá, para vocês que são meus alunos, né? Especialmente do curso de commodities, né? Quando a gente vai fazer operações no mercado financeiro, em qual tipo de habilidade a gente precisa ser bom para conseguir operar bem no mercado? Qual habilidade que você precisa ter? E você que é meu aluno sabe. Quando a gente vai montar uma operação, a gente começa pelo quê? Por onde começa a conversa? Qual que é a sua intenção? Porque eu pessoalmente acho que isso é o que difere as pessoas, né? O que é uma habilidade inicial? Escreve aí pra mim, vê se você adivinha. Eu pessoalmente acredito... Segurança não, Antônio. João tá certo, observação de tendências, não é bem isso, mas é quase isso, né? Só no módulo 4. Preço, assimetria também, Cíntia, tá certo. Mas tudo isso é estruturado em cima do quê? Para eu ter tudo isso na mão, eu tenho que ter uma outra coisa pronta. Qual que é? Para eu saber mais ou menos para onde eu pretendo ir. Ô, Alexandre, comprou um selo, até hoje eu não descobri, mas muito obrigado. Eu tenho que ter um bom cenário. Eu tenho que desenvolver um cenário. Eu tenho que criar um cenário do que é que eu acho que as coisas vão fazer, por onde elas vão transitar, né? Então eu preciso ter um bom cenário. E para eu conseguir ter um bom cenário, eu tenho que ter um mínimo de informações que viabilizem que esse cenário possa ser criado, certo? E aí é que tá. Normalmente, quando a gente está falando de
de bolsa de valores ou coisa do tipo, criar um cenário não é exatamente algo complexo, porque normalmente as informações estão meio que disponíveis, né? Dinâmica de preços, volumes, oposição de institucionais, curva de futuros quando a gente está falando de commodities, curva de juros quando a gente está falando de renda fixa, são dados que são disponíveis. Beleza. Quando o assunto é geopolítica, e principalmente mudanças estruturais de dinâmicas geopolíticas, porque uma coisa é retórica, discurso. O presidente de não sei onde falou não sei o quê. Falar, meu amigo, qualquer papagaio fala. Fala, deixa aqui. Do outro lado, está o que de fato vai acontecer. E que você e eu não somos capazes de saber por falta de informação de dentro. Então a gente precisa de informações indiretas que construam um cenário que me mostre mais ou menos para onde nós estamos indo, certo? E normalmente, eu pessoalmente acho, né, eu venho treinando isso há muito tempo, há uns 20 anos eu venho treinando isso, né, de uma forma informal, tentar pegar dados soltos para formar uma fotografia, né, para formar um cenário minimamente plausível que, portanto, se eu tiver esse cenário formado, eu consigo olhar para frente, certo? Ter um norte mais ou menos de para onde as coisas vão. E nesse momento, com essa situação toda da China, e da Rússia, da Arábia Saudita, e dos Estados Unidos e tudo mais, eu não estou conseguindo. É inacreditável. Nossa, cara, E é engraçado, porque para mim é o cenário mais difícil que eu já encontrei na minha vida. Hoje à tarde, inclusive, fui almoçar com o Erasmo, meu amigo, né? A gente ficou discutindo isso, tentando encontrar, né? Porque o problema principal do que está acontecendo agora é que as mudanças geopolíticas que estão acontecendo na posição dos players, né? Imagina que você está num tabuleiro de xadrez, né? O tabuleiro de xadrez tem a fileira dos peões e tem a fileira do clero atrás, né? da nobreza que fica atrás. Normalmente, sempre que a gente fala de geopolítica, a gente enxerga os peões se movendo, supondo que isso é um tabuleiro. E a gente agora está enxergando a parte central da linha traseira, né? Que é rainha, rei, os bispos, né? E os cavalos. As torres estão nos cantos ali, né? E é importante fazer esse tipo de analogia, por quê? Isso que para mim é curioso. Esse é o momento que para mim está muito difícil de ler. E é curioso que, na minha opinião, e pelo menos das pessoas que eu sei que tem um mínimo de bom senso para olhar para isso e falar, cara, tá difícil de identificar, é o momento onde eu mais tenho visto gente falar que tem certeza do que vai acontecer. Olha, das duas uma. Ou eu realmente estou falhando em alguma coisa nessa construção, que para mim não tem nada de óbvia, ou tem gente com certeza demais, né? A conversa, por exemplo, da China agora, né? Que vai começar a pagar seus ativos em yuan. Muita gente fala assim, isso quer dizer então que o dólar vai acabar? Não, não vai. Ponto final. Não. É certeza absoluta que isso não vai acontecer? O yuan não vai se tornar uma moeda de fluxo corrente? Não. A gente vai chegar lá. E tem gente dizendo, de forma forte, central, isso não tem chance alguma de alterar os pesos de poder globais. Eu tenho um problema com quem afirma isso, porque quem afirma isso, normalmente afirma baseado na minha opinião, né? Numa crença de que a posição que os Estados Unidos assumiram globalmente como potência hegemônica central da economia global não é alterável ao longo do tempo. E isso para mim é um erro crucial, porque os Estados Unidos não são a potência hegemônica central desde sempre. Entende? Pergunte para a Inglaterra do final do século XIX, né? Os Estados Unidos vão se tornar... Os Estados Unidos... Aquela colônia do outro lado do Atlântico, que eu mandei todos os bandidos aqui da Inglaterra, porque foi isso, né? Se você assiste história sobre a colonização americana, a metrópole Inglaterra mandava os pior para lá, né? Para a Austrália, mesma história.
mandava assim os caras indesejáveis para construir lá, né? Que chance disso tem de acontecer? Que chance? Não, os Estados Unidos não vão tomar nunca. Quem é a Inglaterra hoje? E detalhe, quando a Inglaterra faz isso, a Espanha falava, não, que chance. Quando a Espanha faz isso, a Itália fala não, Portugal fala não, e assim vai, né? Todo mundo foi assim. As potências trocam de posição exatamente porque elas acreditam demais na capacidade delas de manter fronteiras muito amplas. O que na época da Idade Antiga, de Roma, por exemplo, eram fronteiras literalmente falando, eles abraçaram quase o mundo antigo inteiro do ponto de vista de fronteiras, e isso fica grande demais para sustentar. E soma-se a isso um capitalismo florescente, excesso de inflação. Você sabe que o que derrubou Roma foi a inflação. Vocês sabem, né? O Império Romano cai por causa de inflação. Vocês sabem disso? Não foi por causa de guerra. Nenhum país invadiu a Roma. Nenhum. Roma cai por causa de inflação. Os governantes começam a imprimir muito dinheiro. Botar muito dinheiro em circulação. O dinheiro perde valor. A população se revolta e derruba a monarquia. Entende? Os imperadores, né? Como a gente conhece. O Senado. Invadem o Senado. Destroem o Senado. A inflação derruba Roma. E isso é muito importante ser lembrado. Roma cai pelos seus próprios erros. Roma cai pelos seus próprios erros. Por que eu estou falando de tudo isso? Quando a gente ouve que a situação dos Estados Unidos é inalterável ao longo da história, eu preciso lembrar de algumas coisas, né? Eu desculpo falar dessas conversas, parece meio chata, mas eu sou muito sincero que eu acho que as pessoas precisariam ouvir isso. Crer que os Estados Unidos estão numa posição que ninguém cobiça, porque esse é o ponto. Para que ele possa cair ou reduzir o seu potencial, tem que ter gente de fora querendo tomar o lugar dele. E nós temos. Né? Direta ou indiretamente nós temos. Nós temos a China, nós temos a Rússia, que há mais de um século está na linha de poder. É importante lembrar que os Estados Unidos são a potência hegemônica, mas a Rússia sempre esteve em segundo lugar. Sempre. Desde o início do século passado. Desde a Primeira Guerra Mundial, quando a Rússia briga com a Alemanha e ganha a guerra, e depois da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha levanta-se e os Estados Unidos, com o apoio da Rússia, derrubam a Alemanha e transformam a partir disso, no final de 1940, dividem o mundo em dois por durante quase um século, a Rússia já está por aí. Nunca subestime os russos, mas também nunca superestime os russos. Né? Eles não são mais fortes do que o universo, mas eles não perdem uma guerra. Curioso, né? Chineses, 5.000 anos de história. 5.000 anos. Os Estados Unidos são um passeio no parque, perto da história da China. Foram invadidos não sei quantas vezes. Mantiveram uma fronteira gigantesca. Vocês não fazem ideia de como é difícil manter. O Brasil é um desses exemplos raros de países que conseguiram manter suas fronteiras grandes. Rússia, Brasil, Índia, Estados Unidos, né? E alguns outros um pouco menores conseguiram manter fronteiras continentais. Isso é um esforço histórico para fazer isso acontecer. É importantíssimo lembrar disso, porque quando as pessoas falam que os chineses não vão fazer isso, é porque você provavelmente não analisou a vida dos chineses ainda. E por que eu acho importante isso? Primeira informação: os chineses não negociam em yuan a partir de hoje. O Brasil mesmo já vende soja, alguns contratos em yuan há alguns anos já. Não é novidade. Os árabes já vendiam alguns contratos de petróleo para os chineses em yuan há algum tempo. Os russos já vendiam em rublo ou em yuan em negociações bilaterais há algum tempo. Os testes não começam agora. Os testes não começam agora. E por que tudo isso que está acontecendo, na minha opinião, é muito importante? Né? Muito importante, é historicamente importante. O que nós estamos enxergando agora é historicamente importante. Eu sempre me perguntei, né? Os Estados Unidos têm uma dificuldade enorme de encontrar páreo na briga. Eles não têm páreo, nem militar, nem comercial, e a China mesmo não é, né? Então, eu fiquei sempre imaginando, né?
Essa história, por exemplo, que começa em 2008, deles imprimirem dinheiro à torta e à direito, a rodo, né? Ah, mas não é imprimir dinheiro, é comprar dívida, é imprimir dinheiro. Não é imprimir dinheiro, é mandar dinheiro para os correntistas do banco não ficarem sem dinheiro, é imprimir dinheiro, né? Quando que isso foi feito antes? Quando? Que o FDIC lá, né, FDIC, nos Estados Unidos, que era para salvar até 250 mil dólares, agora salva quantidades infinitas. Se você salva quantidades infinitas de dinheiro do seu correntista, isso não é imprimir dinheiro? Para mim é. Porque se o fundo ia cobrir até 250 e agora não vai mais, acabou, né? Acabou, é dinheiro impresso. Eu vou salvar quem tiver que ser salvo. E eu sempre perguntei, como é que a gente pode parar isso? Porque claramente os Estados Unidos não vão parar. Não vão. Eles vão mudar a forma, eles já deixaram claro isso. Eles vão mudar o jeito, né? Antes era comprando dívida, depois inclusive comprando ações de empresa. Agora é não permitindo que o correntista não quebre, ou que o banco em última instância não quebre. Vocês já pararam para pensar como é que você consegue parar isso? Vocês fazem ideia? Vocês já pararam para pensar? Qual que é a única forma? Qual que é a única forma? Para os 400 desocupados que nesta noite de sexta-feira estão com a gente aqui ouvindo essas asneiras. Qual que é a única forma? De verdade. Qual que é? A única. Eu sou muito sincero, é a única forma. Babei, eu vi. Pensa comigo. Quando os Estados Unidos se colocam na posição de imprimir dinheiro, do jeito que eles fizeram, a quem eles estão beneficiando? A quem? A quem que eles estão beneficiando quando eles fazem isso? A empresa XYZ vai quebrar, empresta dinheiro para ela. O banco vai quebrar, empresta dinheiro para ele. Empresta dinheiro. Não precisa cobrar depois, empresta dinheiro. Eles estão favorecendo a si próprio, certo? A eles mesmos. E aí, eles imprimem um caminhão de dinheiro e compram ações da Vale com dinheiro de brinquedo. Porque já não tem lastro desde os anos 70. E agora, não é que não tem lastro, eles triplicaram a base monetária nos últimos 3 anos. O volume circulante de dinheiro explodiu em dólares. E eles começam a comprar tudo. Mundo afora. Petróleo. O que for. O que você tem para vender, eu compro. Mas é dinheiro de banco imobiliário. E não que o dinheiro da China não seja. Entende? Não que o dinheiro do Brasil não seja. Mas é dinheiro de banco imobiliário. E você continua fazendo isso. E toda vez que surge uma dor de barriga, que todo mundo esperava, opa, o mercado vai se depurar. Não, imprime mais. Uma coisa é a Argentina reclamar disso. Outra coisa é o México reclamar disso, né? Entende? Você acha que os chineses estão felizes com isso? Você acha que os russos estão felizes com isso? Você já parou para pensar nisso? Peraí, o cara imprime dinheiro e eu que me lasco aqui? Né? Entende? Só tem um jeito de disparar. 2, guerra, o que ninguém vai fazer, porque ninguém é trouxa. Ninguém vai encarar os Estados Unidos também não vão encarar a China, que eles dependem um do outro mutuamente em acordos comerciais. Não é importante, não é interessante para ninguém, essa é a minha opinião. A segunda forma é falar, amigo, deu, eu não negocio mais a sua moeda. Quando o acordo de Bretton Woods, em 1973, acaba com a paridade dólar-ouro, né? Ou seja, a nota de dólar vinha escrito na nota. Você podia trocar aquela nota por ouro, lá na sede do Banco Central, lá no Fed, lá nas unidades. Entendeu? Hoje não tem mais isso. Quando acaba o acordo de Bretton Woods, os Estados Unidos, a maior potência hegemônica do momento, crescendo muito e consumindo muito petróleo,
começou a pagar petróleo dos árabes com dinheiro de brinquedo. O que os árabes fizeram? Não, eu não aceito o seu dólar para vender petróleo. É instaurada a crise do petróleo em 1978. A crise do petróleo foram os árabes dizendo: não, eu não quero, eu não aceito os seus dólares para comprar meu petróleo, isso não vale nada. Só que, naquele momento, como os Estados Unidos não tinham um paralelo de força, a Rússia, a União Soviética na época, não tinha nenhum interesse em influir nessa situação, até porque ela também estava querendo ver o circo pegar fogo mesmo, né? Então a coisa acabou, eles foram lá resolver a situação militarmente, ficam por isso mesmo. Hoje, 45 anos depois, a conversa mudou. A China falou, ou a Arábia Saudita, você que vendia muito para os Estados Unidos e agora eu sou seu maior comprador, a gente só vai conversar em yuan, tá? Rússia, você, meu parceiro, tem fronteira terrestre a leste. Rússia e China têm fronteira terrestre a leste. Do lado do Japão, existe uma fronteira terrestre onde a China se junta com a Rússia. Agora a gente, nós é brother agora nós conversamos na nossa moeda. O Brasil, que vende soja quase que só para a Rússia, para a China, compra um monte de coisa na China, vende um monte de minério de ferro. Opa, e aí, cara? Sabe por quê? O que está acontecendo agora com esse monte de conversa, é um levante de descontentamento, na minha opinião, é um levante de descontentamento claro de basicamente todos os players fora dos Estados Unidos contra a política dos Estados Unidos de imprimirem dinheiro ao quanto quiserem. Porque você imprime dinheiro e eu tenho que pegar ele depois e vender o meu produto em troca de um papel que não vale nada? E é importante lembrar, Maurício, o fato deles estarem negociando em yuan, o que é que muda? O yuan também é papel, não tem lastro, não tem ouro ali. A Rússia, o rublo, não tem ouro. É aí que está a conversa. Quando você usa, vou dar um exemplo, o Brasil é o maior produtor do mundo de café. Primeiro, disparado. O segundo é o Vietnã, muito atrás. Assim, o terceiro é a Colômbia. O contrato de café é negociado em Nova York, base Colômbia, porque os americanos assim quiseram. Eles são donos do jogo. O tabuleiro é deles. Você negocia no meu mercado. Você negocia na minha casa. Nas minhas regras. Usando a minha moeda. O produto é seu, mas a regra é minha. A soja, mesma história. Petróleo. Agora os Estados Unidos produzem muito. Há 10 anos atrás não produzia nada. A referência é Chicago. Você se transforma no tabuleiro do jogo. Os Estados Unidos são o tabuleiro do jogo. Entende? E toda hora o cara fala assim: esse jogo não ficou legal. Ele risca, o dono do tabuleiro, ele risca o tabuleiro, né? Tipo aqui é a casa da riqueza. Não, agora aqui é a casa da pobreza. Perdeu tudo. Isso foi feito sistematicamente durante um século. Desde o final da segunda. Estou falando um século porque basicamente depois de 1929, final da Primeira Guerra Mundial, começo da Segunda Guerra, os Estados Unidos entram nesse jogo. Eles determinam as regras. O ponto é, agora existem países que são páreo para os Estados Unidos militarmente e principalmente comercialmente. Eu vou mostrar aqui um gráfico que eu procurei agora aqui antes de entrar. É importante vocês verem. Esse é o gráfico sobre assim, quem é o maior parceiro comercial do país ao longo do tempo, tá? Tá aqui. Isso aqui é o mundo, certo? Deixa eu pegar um pouquinho menor aqui. Aqui, ó. Isso aqui é o mundo, tá? Quando é azul, são os Estados Unidos. Vermelhinho aqui, rosa, sei lá, é a China. Isso aqui é 1980. Tudo que é azul é Estados Unidos. Aqui, nesse ponto, 1994, o PIB da China era igual ao PIB do Brasil. Igual. O PIB da China era igual ao PIB do Brasil.
2000, 2002. Aqui começa o que a gente chama de super ciclo da China. A China começa a avançar. 2004, 2007, 2008, final de 2008. Olha como é que o mapa já está. O Brasil já está se convertendo para a China como o maior parceiro econômico dela, comercial. Deixa eu botar aqui no fundo aqui para conseguir mostrar. Tá aqui. Isso aqui é o final de 2018, início de 2019, antes do Covid. A China já dominava o mundo inteiro. O mundo inteiro. Só não dominava Canadá, México, por causa dos Estados Unidos, e a Alemanha e os países do norte da Europa, que são mais ligados aos Estados Unidos, por causa da OTAN. E agora vem a conversa boa. Em 1978, quando acontece a crise do petróleo, não existia paralelo. Eu vou mostrar aqui para vocês de novo, aqui ó, só para vocês verem aqui ó. Aqui é 1980, auge da crise do petróleo. Só existia Estados Unidos. A Rússia nem existia porque era a União Soviética aqui, né? Certo? Então, quando vem uma crise como a da crise do petróleo, a conversa era: você vai se colocar ao lado do seu maior parceiro comercial ou vai ficar sem vender? Você vai ficar ao lado daquele cara que vende tudo que é industrializado porque você não tem nada para vender daquele produto, ou você vai ficar voltou para machadinha? Porque eu gosto de lembrar que, por exemplo, no Brasil, nos anos 70, 60, especialmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a enxada que o Brasil comprava, o Brasil era rural. Meu avô falava, meu avô tinha enxada, a parte de ferro era inglesa. Inglesa, a parte metálica de cavucar o chão era inglesa. Porque a primeira siderúrgica no Brasil só vem para cá depois da Segunda Guerra Mundial, quando Getúlio Vargas faz um escambo com os Estados Unidos para virar parceiro dos Estados Unidos e não da Alemanha, e ganha a CSN. A Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda foi dada pelos Estados Unidos para o Brasil, é a primeira siderúrgica do Hemisfério Sul, e foi um escambo de guerra. No final dos anos 70, você abrir mão dos Estados Unidos era abrir mão da sua modernidade. Então, os Estados Unidos, tanto que a crise do petróleo durou 2 anos e nunca mais ouvimos falar. Aí vem o Irã, com a Ayatollah Khomeini na época, lá e gera a segunda crise do petróleo. Mas isso já era por outros fatores, né? E hoje? E hoje? Vocês pararam para pensar que em questão de um mês, depois que os Estados Unidos anunciaram que salvariam qualquer banco e que nenhum correntista ficaria sem o seu dinheiro, não ficariam sem seu dinheiro. Logo depois disso, a Arábia Saudita fechou um acordo com a China para fazer transações em yuan e em real, né, que é a unidade deles lá. A Rússia, acordo bilateral com a China. A França, o Macron foi até a China. Isso é no meio de uma revolução social. Está acontecendo uma guerra civil dentro da França agora. Ou mais perto que a França pode chegar disso. E o cara sai no meio da guerra para ir visitar o Xi Jinping para falar: sou seu parça. E na semana passada, o Brasil faz a mesma coisa. Exatamente depois que os Estados Unidos anunciaram que salvariam de novo quem precisasse. Vocês pararam para pensar nisso, não? Hã? Vocês pararam para pensar nisso? Primeiro ponto e mais óbvio. Maurício, isso quer dizer então que o yuan vai se transformar numa moeda de curso global a partir de amanhã? O que vocês acham? O que é que vocês acham? Vocês acham? Não. Não vai. Não vai. Entendeu? Não vai. E detalhe, né? Nem precisa. Vamos pensar numa zoeira aqui? Olha que coincidência histórica interessante.
Nos Estados Unidos, as pessoas, o americano médio, tem dinheiro na carteira. Dinheiro, nota. Eles têm o hábito de usar dinheiro. O americano tem hábito de usar dinheiro, cédula. Nós já não usamos, eles usam. Dinheiro, moeda, nota, o que for, eles usam. Os chineses estão entre a população que menos usa dinheiro no mundo. O Alibaba tem uma empresa na China que é o maior meio de pagamento dentro da China. É o maior meio de pagamento dentro da China. Entendeu? Então os chineses já não querem mais moeda física. Vamos pensar outra coisa. O Brasil. Vamos dar o exemplo do Brasil, que é uma realidade muito próxima da gente, né? Vende soja, vende minério de ferro, ou outras coisas para a China. Não vende? Aí a China vai pagar em yuan. O acordo é esse. E o Brasil não compra carro, não compra celular, não compra X, aço, não compra da China? Compra. Pensa comigo. Se eu compro da China e eu vendo para a China, e se a partir de um certo momento o país comprador, o dono do mercado, o dono, os Estados Unidos atual, os Estados Unidos da sua relação, no caso é a China, ela fala assim: vamos fazer o seguinte, eu não pago mais nada para você. Agora a gente vai ter aqui uma caixinha digital que você vai ter crédito. Entrou só, já entra crédito. Saiu o celular, sai crédito. Entrou, sai crédito. Tudo digital. Não tem mais dinheiro. Para que você precisa do dólar? Para que é que você precisa do dólar? Para que você precisa do real? Pensa nisso. Porque eu não preciso mais da moeda. Se eu faço negócios bilaterais com o mesmo país, entradas e saídas contábeis não precisa movimentar dinheiro. Pode movimentar um vale. E detalhe, pode criar um débito ao fim. E normalmente o débito vai estar para cima de quem? Quem será o dono do débito? Quem será o dono do débito? Quem será o dono do débito? Isso, Eudélio, é escambo. Isso vira um escambo de novo. Entende? E lembra, eu não estou falando que a China é um país confiável. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. A China não é confiável. Não é. Mas eu gosto de lembrar que os Estados Unidos do início do século passado também não eram. Não eram. Tinha acabado de sair de uma guerra civil, inclusive. Os Estados Unidos também não eram. Era uma selva a economia americana. A época que o JP Morgan surge, que o Vanderbilt do aço, que o Vanderbilt das ferrovias, desculpa, que o Carnegie do aço, que o Rockefeller do petróleo surgem, era uma selva. Era uma selva. Esses caras faziam o que eles queriam. Para cima do governo, eles faziam o que eles queriam. Literalmente o que eles queriam. Mandavam prender e mandavam matar quem eles quisessem. Eles eram mais fortes do que qualquer outro. Ponto final. E aí, o governo foi obrigado, inclusive, a criar o Fed, porque o JP Morgan estava tão poderoso, que ele estava pronto para virar o dono da economia americana. Lembra do negócio. O fato de ser uma democracia não quer dizer que ela é justa. O fato de ser uma democracia não quer dizer que ela é justa. Nós vivemos numa democracia, ela não é justa por causa disso. Os Estados Unidos hoje têm um regime mais justo do que a média. Mais justo do que a média. Só que tem um detalhe. A tal justiça, ou tal sonho americano que a gente conhece, muito do que eu, pelo menos a minha forma de encarar, muito do que a gente enxerga como um sonho americano foi financiado graças a outros. Não graças a eles. Né? Gosto de lembrar que, por exemplo, e só para lembrar isso também, né? Quantas guerras ou revoluções no meio dos anos 50 para frente foram financiadas pelos americanos?
né? Instabilidades sociais de muita... Porque geopolítica se faz desse jeito, né? Historicamente. Os alemães fizeram isso, os ingleses fizeram isso, os espanhóis fizeram isso, os italianos fizeram isso na sua época, os portugueses fizeram... Portugal já foi a maior nação hegemônica do mundo. Na época que o Brasil foi descoberto, Portugal era a nação mais poderosa do mundo naquele momento. Durou pouco, mas foi. O que eu acho que é importante deixar claro? A situação da China não confiável também não vai perdurar por muito tempo. Porque a partir deste momento, já não é mais interessante para a China que ela seja encarada como um país pouco confiável. Durante a fase que ela sai da Idade Média, final dos anos 80 e início dos anos 90, e se transforma na China que a gente conhece hoje, o fato é o seguinte: qualquer esforço será válido. É isso. E detalhe, os Estados Unidos fizeram a mesma coisa na sua época. A mesma coisa. A mesma coisa. A Inglaterra fez a mesma coisa. A Espanha fez a mesma coisa. Meu amigo, agora o jogo é eu me tornar a maior potência do mundo. Acabou. Não tem mais obstáculos. Agora eu vou até onde eu tiver que ir. A China fez isso. Por quê? Porque ela comeu no mesmo prato e leu o mesmo livro que todos que vieram antes dela fez. Eu não estou dizendo que isso é bonito, não. Eu estou só dizendo que qualquer um que estudar a história vai saber que o que a China está fazendo hoje não é a primeira vez que acontece. Não é a primeira vez que acontece. Pergunta para o Japão. O que o Japão fez com os chineses durante a Segunda Guerra Mundial? É sério. Essa é uma parte da história que não é contada. Você já parou para pensar onde a China estava na Segunda Guerra Mundial? Muita gente fala da Alemanha, fala da Itália, né? Fala da Inglaterra. E a China? Os japoneses foram para cima da China de um jeito surreal. Os Estados Unidos treinaram as forças militares chinesas para não serem invadidos pelo Japão. Sério, foi bicho feio o que o Japão fez na China na Segunda Guerra Mundial. E o Japão não era confiável. Não era. Até o final dos anos 60, início dos anos 70, o Japão era um país pária. Zero confiabilidade. Zero. E hoje é uma nação líder do mundo. Então pera, se o Japão foi capaz de fazer isso, a China não é? Detalhe, o Japão tinha imperador até ontem. Imperador. Medieval. Monarquia. E uma monarquia nos moldes japoneses. Uma monarquia nos moldes japoneses. Meu amigo, os japoneses nunca foram um povo pacato. Nunca. São povos guerreiros, historicamente falando. Eles eram monarquia até ontem. E agora é bonito no Japão, por quê? Entendeu? Eu tô te falando isso porque o que eu quero que vocês ouçam comigo hoje é que aquilo que eu falei no começo, eu não tenho um cenário delineado porque eu acho que me faltam muitas informações que eu não tenho capacidade de levantar. Não tenho. Mas o que é que eu sei? Pelo que eu tenho analisado o mercado. O movimento que a gente está enxergando agora, e a gente só está enxergando agora porque ele não começou agora. O movimento que a gente está enxergando agora vai começar da seguinte forma. E a partir desse momento, tudo que eu for falar é a representação do melhor cenário que eu estou conseguindo criar. Certo? O tal do grupo dos BRICS, que da África do Sul, você pode jogar a África do Sul para fora porque não importa. Brasil, Rússia, Índia e China. A gente vai incluir nesse grupo Arábia Saudita, Paquistão e Indonésia. Arábia Saudita, Paquistão e Indonésia. Tá? Fechamos um bloco. Nesse bloco, todas as transações ocorrerão. Não sei se vai ser em yuan, não sei se vai ser em reais, não sei se vai ser em qual moeda. O que eu sei é que não vai ser em dólar. Não vai ser. Esse grupo vai se fortalecer e vai criar um mecanismo próprio de transações correntes, que não vai passar pelo dólar. Petróleo, muito em breve vai ser negociado na bolsa de Dalian, na China. Minério de ferro já é negociado em Dalian. A soja brasileira, muito em breve, eu acho, muito em breve assim, eu estou colocando um horizonte de 5 a 10 anos. A fixação do preço da nossa soja será pelo preço da soja de Dalian, não de Chicago.
Porque o Brasil hoje, para fixar o preço da sua soja, usa a referência de Chicago, que é da soja colhida nos Estados Unidos. O que é que eles vão fazer? Eles vão criar um bloco próprio, que determina-se as regras. Os maiores países do bloco serão os signatários do maior poder. Porém, a representatividade maior será da China, na sequência da Rússia, e a Índia é a grande pergunta para mim, porque eu não sei ao certo o que vem dali. Que eles têm dificuldades sociais muito fortes, culturais mesmo, né? O Brasil seria um país de segundo nível, porque é um país de 220 milhões de habitantes, com grande produção de ativos de grande importância, mas tudo ali dentro. Tudo fechado. E os Estados Unidos não terão o que fazer com relação a isso. Porque o ponto a partir desse momento é, tá bom, você não concorda comigo não, né? Em detalhe, você pode não concordar, né? Se os Estados Unidos não conseguirem produzir seus produtos na Índia, na China e nos países diretamente dependentes desses países, em breve Taiwan, eu acho, Vietnã, Indonésia e outros países menores que estão ali no leste asiático que usam para produção, você vai comprar de quem? Vai produzir nos Estados Unidos? Não tem mão de obra hoje. Hoje não tem mão de obra. Hoje não tem mão de obra. Aí você vai trazer agora 500 mil empresas de volta para os Estados Unidos e vai empregar quem? O que eu acho que vem aí, e essa é uma opinião, as pessoas estão falando muito de yuan. Para mim, o yuan é a menor das preocupações. Porque a moeda que vai ser utilizada não faz a menor diferença. Porque lembra, qual a principal função da moeda? Você sabe? Quando acabou o lastro ouro, o que a moeda é? Ela é confiança, certo? O dólar, quando você negocia em dólares, é porque você confia na capacidade da economia americana e se manter a economia americana. Certo? Ok, sabendo disso, o que é moeda? É um bem de troca, ele não é fim em si próprio, certo? É um pedaço de pau. Essa aqui tem um jogo que chama Fallout, que é um jogo pós-apocalíptico, que fala de um mundo que depois que acabou tudo, uma guerra nuclear. E a moeda são tampinhas de garrafa. É exatamente isso, eu acho divertidíssimo, eu jogo há uns 20 anos. Isso aqui. Olha, essa tampinha de garrafa vale meio porco, mas vale também 2 kg de arroz. Só que tem um detalhe. Eu produzo a tampinha. A tampinha é minha. E se eu não te dar a tampinha, você não consegue negociar. E eu sou seu maior parceiro comercial. Então se eu não te der meu dólar, você não consegue negociar com o outro, que também é meu maior parceiro comercial. Que eu sou, desculpa, o maior parceiro comercial. Então, nesse mundo em que os Estados Unidos construíram, especialmente pós-Segunda Guerra, onde eles são o ente central de uma economia global, eles são os produtores do sangue. Imagina que dinheiro é sangue, que corre nas veias? Eles são os produtores do sangue. E se eles não fornecerem o sangue, você não negocia com ninguém. Porque o dólar quem fornece são eles, só eles são capazes de gerar. Entendeu? A partir do momento em que eu começo a realizar negócios com outros países, com a China. China, não tenho dólares, não tem problema. Você tem soja? Pra mim tá ótimo. Não, mas é que eu não quero, porque eu fiquei sabendo que o yuan... Não tem problema. Você não quer me pagar em yuan? Você quer pagar em quê? Você quer pagar em rublo? É, porque é meu parça também. Você quer pagar em real árabe? Pode ser. Você quer pagar em... que mais? Você quer pagar em dólar? Eu recebo. Talvez eu te cobre um outro preço no dólar. Mas pra mim, eu não quero o dólar. Pra mim, eu não quero o yuan. Eu não quero o rublo. Eu não quero o real. O que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero? Eles querem... Alguém come yuan? Não, amigo. Ele quer o que você vende. E ele quer que você esteja preso no mecanismo dele. Que se você não vender para ele,
você não vai vender para ninguém. Esse é o ponto. Quando o bloco se forma, se você não vender para o bloco, você não vende para ninguém. Você não vende para um do bloco, você não vende para ninguém. Se o bloco decide que você é uma persona não grata, você não vende. E detalhe, que país faz isso? Que país faz isso? E eu não vou discutir as formas, eu estou só te dizendo os meios. Que país faz isso? Que país que faz exatamente desse jeito? Os Estados Unidos fazem isso. Os Estados Unidos fazem isso. E fazem bem. O tal dos embargos, né? Você nem sabe. Você sabia que até uns 15 anos atrás, depois eles deram uma criada de vergonha na cara, os americanos, eles subsidiavam, eu vou colocar no passado porque ainda acontece, tá? Subsidiavam soja e milho. Subsidiavam petróleo, subsidiavam o que quer que seja. Você não é meu amigo, então agora o seu produto tem uma taxa nova para cima ali, para ficar mais caro e você não compete aqui dentro. Entendeu? Então, o que eu tenho visto sobre tudo isso, e eu sei que talvez não tenha ficado muito claro, que às vezes eu me perco um pouco nos comentários, mas é que eu tenho um problema, pessoalmente falando. Quando todo mundo começa a falar uma coisa, ou achar que um certo cenário é certeza absoluta, minha cadeira começa a parecer que eu tenho pulga na cadeira, na cueca, entendeu? Todo mundo está falando que não vai dar certo isso que a China está falando. Não, isso não vai, isso está errado. Gente, que chance. Isso aí é... E aí eu lembro, o maior parceiro comercial do mundo hoje é a China. A China já é... Olha, eu vou dar um exemplo real. Está acontecendo agora. A soja no Brasil. E é uma brincadeira isso, por enquanto. Brincadeira assim, é uma estripulia dos chineses, tá? A soja valia R$200 no ano passado. Esse ano, os chineses saíram da compra. Não tem comprador de soja quase. E quem é do agro sabe o que eu estou falando. Boa parte das tradings não tem bid de compra. Não tem. Por quê? Porque os chineses não fizeram bid. Os chineses saíram da compra. O que está acontecendo com o preço da soja? Agora, enquanto a gente conversa. Agora. A soja estava R$200 há um ano atrás. Sabe quanto que já tem região pagando soja hoje? Hoje, porque a China saiu da compra. 120, 130. Porque não tem comprador. Você não vende para ele? Você não vende? E se você não vender para o chinês, você vai vender para quem? Se você não vender para o chinês, você não vai vender para quem? Para a Argentina? Para Bolívia? Para Malta? Hã? Não, você vai ter que vender para eles, amigo. Já era. Você depende deles. E detalhe, se o chinês ficar um mês sem comprar, o que acontece com o preço da soja? Parou. Ó, não gostei de você. Você olhou meio torto para minha esposa aqui na reunião dos bricos, né? Vou ficar um mês sem comprar sua soja. Um mês. Vou te dar uma advertência. Você vai ficar lá no muro, ele botava a orelha de burro assim, fica lá na esquina lá. Fica só vendo. O que eu acho é que isso que a gente está enxergando agora é só o começo. E lembra, o foco não está na moeda. O foco não está na moeda. A moeda é o de menos. Se é yuan, ou se é merreca, ou se é pataca, ou se é o que quer que seja, não importa, porque moeda você não come. A pergunta é, se for formado um bloco entre China, Rússia, Brasil, Indonésia, Índia, Paquistão, mais da metade da população mundial estará dentro desse bloco. Só que tem um detalhe, dentro do bloco tem hierarquia. Quem manda e quem manda menos ou obedece mais.
e todos os outros estão abaixo. Qual a chance? Qual a chance? Os Estados Unidos se levantarem e falarem: não gostei. Ele pode até falar que não gostou. Detalhe, o Trump já deu várias entrevistas dizendo que o que está acontecendo, o Trump falou, é um processo sem volta. Porque ele é um processo sem volta. O que os Estados Unidos fizeram durante 15 anos, isso para não comentar das políticas econômicas dos últimos 40 anos que eles fizeram, que foram absolutamente predatórias contra todos os demais. O que eles fizeram, na minha opinião, nos últimos 15 anos, imprimindo dinheiro sob todo e qualquer pretexto ou forma para favorecer a sua própria economia e dos seus parceiros mais interessantes, foi feito a um custo muito alto. Qual o custo? De perda da confiança dos Estados Unidos, de que eles zelariam pela solidez ou saúde financeira dos demais países que não tinham a capacidade de imprimir dinheiro. Entendeu? É isso. E o que está acontecendo agora, na minha opinião, é os maiores players falando: deu. Chega. Acabou. E tem um outro detalhe, que aí é o problema principal, hein? Isso aqui eu deixo para um outro boteco, eu só vou dar uma palhinha aqui para você. Mas 405! Muito obrigado, esquece de tirar um print. Você gostou do conteúdo? Você está gostando? Eu não faço... Bicho, é sexta-feira, às 10h40 da noite, mais de 450 pessoas. Se você não tirar um print e marcar @Maurício Bellinello, né? Eu vou até botar mais uma cerveja aqui para ficar um print mais bonito, tá bom? Ó, pra ficar um print mais bonito aqui, ó. Tira o print. Entendeu? Compartilha, marca meu nome. Eu prometo que eu compartilho já já. Seu perfil é fechado, não tem problema. Faz a mesma coisa, me manda um print e eu compartilho na sequência aqui, tá bom? Sabe o que é que vem por aí? E é só uma palhinha. Eu vou dar uma palhinha. Qual que é o problema dos Estados Unidos a partir de agora? Vocês sabem? E eu duvido que você ouviu isso em algum lugar. Duvido. Duvido. E que ninguém tem falado. Qual que é? Vocês sabem? O que os Estados Unidos já está preocupado, bicho? De verdade. Pra valer. E não geopoliticamente. Não. Vocês já ouviram falar num negócio que chama pirâmide etária? Pirâmide etária. Vocês sabem o que é uma pirâmide etária? A pirâmide etária é aquela pirâmide que normalmente ela é assim, ou seja, a base da pirâmide são as cidades menores. A parte mais alta são as idades maiores. E tecnicamente, os Estados Unidos, o mundo inteiro, tinha uma pirâmide etária normal. Muitos jovens e poucos velhos. A pirâmide dos Estados Unidos está pronta para fazer isso aqui. Prontinha. Ela já está mais parecendo assim. Já não é mais uma pirâmide. Ela está assim já. A base está fechando. E o que acontece? Você já não tem mão de obra e não terá. Não terá. Porque não tem muitos jovens. A população está sofrendo. Está envelhecendo. E você agora não é mais uma economia pujante. E agora é uma economia sendo inclusive criticada por outros entes poderosos que ainda têm uma pirâmide etária mais normal. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, a passos largos, é a japonização dos Estados Unidos. A base da pirâmide americana está fechando. Portanto, qual país consegue sustentar crescimento com pirâmide etária invertida? Qual país consegue sustentar facilmente manutenção ou crescimento com pirâmide etária invertendo? Qual? Aí o Meloneto falou assim, Meloneto, se eles relaxarem a imigração, eles arrumam isso rapidinho. É só ver o que está acontecendo na Europa. Tem imigrante na Europa? Pra caramba? Quando você libera a entrada de muitos imigrantes, você cria outras disfunções sociais gravíssimas.
gravíssimas. E tem um detalhe, só para fechar a conta. A gente está enxergando agora, na minha opinião, a verdadeira revolução da informação está chegando agora. Que é a tal do chat GPT, aquilo que muita gente está olhando como forma de encurtar caminho, fazer trabalho na escola. Na minha opinião, estão olhando para o lado errado. Eu acho. O que está acontecendo agora é uma mudança. O Erasmo e eu sempre falamos disso, né? Na minha opinião, maior do que a invenção da internet, eu acho. Maior nos efeitos. E aquilo que a gente conhece hoje como verdade e fato já vai ser... Hoje é difícil de distinguir o que é verdade. Com inteligências artificiais trabalhando em todos os lugares, a verdade é um luxo a partir de agora. E portanto, se a verdade vai se tornar um luxo, ela vai poder ser facilmente manipulada. Eu estou sendo muito sincero. E tudo isso para conversar para você, que o cenário para mim está muito difícil de ser montado. Mas alguns traços para mim são óbvios. O mundo que a gente conhecia de 10 anos atrás já não existe mais. Não existe mais. Aquilo que a gente via em 2013, 2010, aquela realidade, é uma lembrança hoje. E daqui 5 anos vai parecer realmente uma lembrança distante. Porque o que está acontecendo agora, nesse momento, no mundo como um todo, não é um movimento pequeno. Não é um movimento simples. E na verdade, na minha opinião, é um movimento sem paralelo no último século. Nesse momento está acontecendo agora. E está todo mundo falando do Yuan. Como se fosse o Yuan. Amigo. O Yuan é a menor das suas preocupações. Acredite em mim. E os Estados Unidos sabem disso. Então levanta-se a hipótese do dólar, na minha opinião, contra o Yuan, como se fosse uma guerra entre americanos e chineses. Não tem guerra, amigo. Não tem guerra, porque não tem moeda circulando. Não tem guerra. Esse é o ponto. Ah, não, Yuan contra o dólar. Não. Nossa, isso é totalmente monodimensional, assim, tipo, cara... isso é uma dimensão e o mundo a gente está discutindo 4 dimensões, sabe assim, tipo... Isso pra mim é muito raso. Yuan contra dólar é tentar fazer requentar a tal da Guerra Fria da Rússia. Só que isso aconteceu de 1950 até 1980. É um outro mundo, amigo. Desculpa, isso não existe mais. Ninguém quer fronteira mais. Ninguém está interessado em fronteira. Eu quero acesso, eu quero domínio. Ponto. Pela moeda? Não, pelo poder mesmo. De dominar e acabou. A moeda, amigo, ouve o que eu estou te falando. Eu acho que moedas duram mais uns 20 anos. Do jeito que a gente conhece elas hoje. Talvez menos. Entendeu? É isso. Eu sei que esse final foi meio assim estranho, porque eu não tinha um final bombástico, né? Mas espero que você tenha gostado, né? Eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui para atrapalhar. Então, se eu atrapalhei você nos seus pensamentos, eu agradeço, né? Se você sentiu que essa noite de sexta-feira não valeu a sua presença neste momento, tudo bem? Obrigado pela companhia, obrigado pelo canal de vocês. Não vou nem prometer quando é que eu vou fazer o próximo boteco, porque eu quero ter que ter temas bons, né? Para que a gente possa conversar mais à frente. Mas lembra, compartilha o boteco, venha bater um papo comigo, manda para mim, Rodrigão Bari aqui na área, olha que legal, fala Rodrigão. Manda aí para mim o seu print, você que tá ouvindo as bobagens que eu tô falando aí, entendeu? Você gostou? Você achou legal? De novo, hein, ó, ponto importante, pra gente poder fechar. Eu não preciso que você concorde comigo, e eu nem quero. Eu estou convidando vocês a uma reflexão. Tem muita gente com muita certeza sobre assuntos que eles não têm a menor condição de saber o que está acontecendo. Nenhuma condição. O que eu quero te convidar à reflexão é que se tudo fosse simples assim, todo mundo fazia. Não é verdade? Não é simples. Está longe de ser simples. E principalmente, se você não conhece nem o cara, o seu vizinho de porta, você vai saber o que acontece dentro do Kremlin? Você vai saber o que acontece lá na Casa Branca, a portas fechadas? É mesmo? Você acha de verdade que o Xi Jinping tem que ir visitar o Putin lá em Moscou para eles se falarem? Inventaram Rapaz, tem uma invenção aqui sensacional. Chama telefone. Entendeu? É meio novo, o negócio é meio novo. Entendeu? E tem gente que acha mesmo que o Xi Jinping precisa ir lá para falar. Porra, caraca.
E só para deixar a interrogação e mais o comichão, tem gente que acha mesmo que quem manda na Rússia é o Putin. E tem gente que acha mesmo que quem manda na China é o Xi Jinping. Fiquem bem, tenham todos uma ótima noite. E a gente se fala daqui a um tempo, em outro lugar. Fiquem bem e a gente se fala. Abraço!